À medida que o sol começava a se pôr sobre Jerusalém, tingindo o céu de laranja e púrpura, a cidade fervilhava com a proximidade da Páscoa, uma festa de liberdade e renovação. No entanto, para Jesus e seus discípulos, essa noite reservaria um significado ainda mais profundo, um momento de união e revelações sagradas. No coração dessa metrópole antiga, Jesus havia preparado um encontro que ficaria gravado nas páginas da história. Ele enviou Pedro e João com instruções específicas, dizendo-lhes: ao entrarem na cidade, encontrarão um homem carregando um jarro de água. Sigam-no até a casa onde ele entrar. Este sinal, incomum naquela época, pois geralmente eram as mulheres que carregavam água, guiaria os discípulos a um local seguro e reservado, longe dos olhares curiosos dos adversários de Jesus. Ao chegarem ao local, encontraram tudo como Jesus havia descrito. O dono da casa os conduziu a uma sala ampla e mobiliada no andar superior, adornada com almofadas no chão e uma mesa baixa, pronta para acomodar o grupo. Era um espaço acolhedor, envolto na suave luz de lamparinas, onde a paz parecia suspender o tempo e o tumulto da cidade lá fora. Enquanto os discípulos organizavam os últimos detalhes, arrumando os pratos e preparando o pão e o vinho, refletiam sobre os eventos recentes. Jesus havia falado cada vez mais sobre sua partida iminente, o que enchia seus corações de incerteza e melancolia. Contudo, a atmosfera da sala preparada com tal cuidado trazia um conforto inesperado, um pressentimento de que aquela noite seria uma chave para compreender os mistérios que Jesus tantas vezes mencionara. Conforme a noite caía, o grupo completo se reunia. Havia um sentido de solenidade enquanto se acomodavam ao redor da mesa, seus rostos iluminados pela luz tremeluzente, antecipando as palavras de seu mestre. Não sabiam ainda, mas aquela ceia se transformaria no coração de sua fé, perpetuando a memória do amor e sacrifício que estavam prestes a testemunhar. Assim começava o banquete com Jesus, uma última reunião antes de enfrentar o destino que ele tão corajosamente aceitara, uma noite que selaria o antigo pacto com um novo, eterno e redentor. Na sala silenciosamente iluminada pelo crepúsculo de Jerusalém, Jesus recebia cada um de seus discípulos com um gesto surpreendentemente humilde, a lavagem dos pés. À medida que cada homem entrava, um por um, encontrava seu mestre pronto com uma bacia de água e uma toalha. Este ritual, tradicionalmente reservado para servos, era agora adotado por aquele a quem chamavam de Senhor e Mestre, enviando ondas de desconforto e admiração através dos corações dos presentes. Vocês não entendem agora o que estou fazendo, mas depois compreenderão, disse Jesus, ao perceber a hesitação e o desconforto entre eles, especialmente de Pedro, que protestou: e nunca lavarás os meus pés. Mas Jesus respondeu com firmeza e amor: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Essas palavras, carregadas de significado mais profundo, ecoavam na sala, suavizando a resistência e moldando a compreensão de que o verdadeiro líder é aquele que serve. Após o término da lavagem, os discípulos, agora tocados por uma nova compreensão de liderança e humildade, tomaram seus lugares à mesa. Era uma disposição íntima, todos ao redor de uma mesa baixa, os olhos fixos em Jesus, que assumiu seu lugar não à cabeça, mas no meio deles, como um entre iguais. O pão estava disposto centralmente, o vinho próximo, simbolizando a partilha que transcendia os alimentos, era uma partilha de vida, destino e missão. Jesus, olhando nos olhos de cada um, começava a falar, suas palavras enchendo o ar com uma gravidade suave mais inegável. Falava de amor e sacrifício, de dar a vida pelos amigos, e de como cada gesto naquela noite seria lembrado e reverberado através das eras. Os discípulos escutavam, suspensos entre a solenidade do momento e a crescente compreensão de que a jornada com seu mestre estava se aproximando de um ponto crítico, um ponto de não retorno que definiria o curso de suas vidas e de muitas gerações futuras. Conforme a conversa suavizava e os discípulos se acomodavam no ambiente de comunhão, Jesus tomou nas mãos o pão, um símbolo simples, porém carregado de significado. Com uma pausa reverente, ele ergueu o pão à luz tremeluzente das lamparinas, e todos os olhares se concentraram nesse gesto. Este é o meu corpo, que é dado por vocês, declarou ele, partindo o pão com uma solenidade que enchia a sala de um silêncio carregado de expectativa e veneração. Façam isso em memória de mim. Após distribuir o pão, ele tomou o cálice, o vinho refletindo a luz como se contivesse dentro de si o pôr do sol de Jerusalém. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vocês.
As palavras de Jesus ressoaram profundamente, entrelaçando-se com o aroma do vinho e o sabor do pão, elementos que desde então se tornariam eternos em sua memória. Enquanto refletimos sobre esses gestos de entrega e sacrifício, convido você a mergulhar mais profundamente nessa jornada de fé e descoberta. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum momento dessas histórias que têm moldado corações e mentes ao longo dos séculos. Era uma nova aliança, não mais escrita em tábuas de pedra, mas no coração dos homens, selada pelo próprio sangue de Cristo. À medida que o pão era compartilhado e o vinho sorvido, um novo entendimento começava a se formar entre eles, um laço que os uniria além das barreiras da morte e do tempo, um pacto de amor e redenção que reverberaria através das eras. A atmosfera na sala havia mudado. O pão compartilhado e o vinho sorvido marcaram não apenas comunhão, mas também o prelúdio de um anúncio que faria o ar pesar como chumbo. Jesus, com um olhar sereno que escondia a tormenta de emoções dentro de si, capturava a atenção de todos os presentes com uma gravidade crescente. Havia uma pausa, um momento de silêncio profundo antes que ele falasse novamente. Em verdade vos digo, começou Jesus, sua voz baixa vibrando com uma intensidade dolorosa, um de vós me trairá. As palavras caíram no meio deles como uma pedra no silêncio de um lago sereno, provocando ondas de choque e incredulidade. Os discípulos se entreolhavam, a desconfiança e o medo abruptamente semeados entre eles. Será que sou eu, Senhor? A pergunta surgia de um e outro, enquanto cada homem examinava seu próprio coração na sombra da possibilidade terrível. Judas, que até então permanecerá como os outros, sentia o peso dessas palavras de modo mais acuto, seu rosto imerso em sombras, a decisão já tomada em seu coração ecoando como um sino funesto em sua consciência. Jesus, conhecendo todos os corações e vendo a traição já formada na alma de Judas, respondeu, ainda que de forma velada, dando a Judas um pedaço de pão mergulhado no prato, um sinal de escolha e destino selado. O que você tem a fazer? Faça depressa, disse suavemente. Sem mais palavras, Judas se levantou, o olhar evitando os dos outros, e saiu na noite, a escuridão externa engolindo a escuridão interna de suas intenções. Enquanto os outros ainda digeriam a revelação, o ar estava carregado de uma mistura de medo e tristeza. Jesus aproveitou esse momento de angústia palpável para ensinar sobre a verdadeira natureza da lealdade e do perdão. E para você, espectador, qual é o peso de um segredo? Já se viu em uma situação onde a verdade poderia libertar ou destruir? Compartilhe sua experiência nos comentários, e vamos refletir juntos sobre as complexidades do coração humano. Enquanto a noite avançava e a atração de Judas se desenrolava nas sombras de Jerusalém, Jesus voltava sua atenção para os discípulos que permaneciam, aqueles cujos corações ainda pulsavam com amor e lealdade, apesar do medo e da incerteza que os assolavam. Com a suavidade de um pastor cuidando de suas ovelhas, ele começou a compartilhar com eles as palavras mais íntimas e encorajadoras, preparando-os para os dias desafiadores que estavam por vir. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse ele, suas palavras como um bálsamo para as almas abaladas. Falou-lhes de um lugar que estava preparando para eles, de esperanças e promessas de um reencontro, além das vicissitudes terrenas. Falou do Consolador, o Espírito Santo, que viria para guiá-los e fortalecê-los após sua partida. À medida que a conversa se aprofundava, Jesus delineava o maior mandamento de todos: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Este novo mandamento tornava-se o fundamento de tudo o que ensinara, um chamado para viver e amar com a mesma abnegação e sacrifício com que ele os amara. À medida que a última ceia se aproximava de seu fim, as palavras de Jesus gravavam-se profundamente em seus corações, um legado de amor e verdade que eles levariam adiante, iluminando gerações futuras. Com uma oração final, ele não apenas consagrou aquele momento, mas também os consagrou para a missão que os esperava, uma missão que mudaria o mundo. E assim, enquanto nos despedimos deste relato sagrado da última ceia, somos lembrados do poder transformador do amor e do sacrifício. Que possamos carregar essas verdades em nossos próprios corações e viver a vida com a coragem e a compaixão que Jesus exemplificou. Se você se sentiu tocado por esta história e deseja continuar explorando as profundezas da fé e do espírito humano, inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta jornada contínua. Até a próxima vez, mantenha a fé e o amor no centro de tudo o que fizer.